Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Dinanci Silva, de Língua Portuguesa, e nós trazemos uma aula especial para você hoje. Objeto de conhecimento da nossa aula, nós temos estratégias de leitura, detalhamento, leitura e interpretação de textos diversos. Então, vamos para a nossa aula? Então, nós trazemos para você hoje um assunto especial, novo, é novidade, né? Nós vamos tratar sobre o mini conto, o microconto ou nanoconto. Então, o que são isso? Para início, né, nós vamos esclarecer para vocês que são gêneros textuais. São gêneros textuais novos, né? Eles são tão novos que ainda não há consenso sobre a definição deles. Mas, pela própria nomenclatura, né, da palavra mini-conto, microconto ou nanoconto, que você está vendo, é formado pelas palavras, pelos prefixos mini, micro e nano, e seguido da palavra conto. Por aí, nós já temos uma primeira informação, né? Trata-se de uma espécie de conto, de um gênero textual chamado conto, muito pequeno, não é? E que, pela sua própria natureza, ele é menor, né? A extensão dele é bem menor que o conto em si. Se o conto já tem, né, já é pequeno, imagine o mini conto, o microconto ou nanoconto. Então, esse tipo de texto, né, essa produção, ela está sendo associada ao minimalismo, essa tendência, né, na sociedade minimalista. Pois bem, então, de posse dessa informação, sabendo que é um gênero textual novo, né, que ainda não há consenso em relação à sua definição, porém, nós entendemos que é um gênero textual de extensão menor que o conto, certo? Pela própria natureza da palavra, indicando aí mini-conto, microconto e nanoconto. Mini-conto e microconto, né, nós podemos entender que são basicamente sinônimos. Já nanoconto, o que é que nós entendemos? Que são ainda menores do que o mini e o microconto. Então, como seria isso? O nano, né? Nano é muito pequeno, certo? Então, o que você vai entender? Se o mini e o micro são pequenos, o nano é menor ainda. Como seria isso, professora? Vamos aqui supor que você tenha um conto com uma frase, com uma expressão. Seria mini-conto, microconto ou nanoconto? Isso mesmo, seria o nanoconto. Vamos ver, então, o que é que se precisa ter num mini-conto, ou seja, o que você encontra num mini-conto, certo? O mini-conto, então, ele precisa ter concisão, né? Uma das características é a concisão, a narratividade, efeito, abertura e exatidão. Então, em relação ao mini-conto e suas características, nós vamos ver a primeira, que diz respeito à concisão. Em que consiste a concisão no mini-conto? A concisão vai se referir ao fato da história, né, caber exatamente nesse pequeno tamanho que está definido ali. Portanto, as informações devem ser reduzidas ao essencial. O que vai estar presente ali é a ideia principal. Exemplo de concisão. A velha insônia tossiu 3 da manhã. Que você tem, então, um exemplo de um mini-conto conciso, com essa ideia principal expressa. Uma outra característica, então, que nós vamos encontrar é a narratividade. A narratividade se refere ao fato da história contar o que aconteceu com uma personagem, mostrando mudanças, as evoluções, não é? E que podem ser somente sugeridas ou podem estar ditas no texto, né? Porque no mini-conto, o mais importante não é exatamente estar expresso, não é exatamente mostrar, mas sugerir, subentender. Então, como exemplo de narratividade, nós temos: caiu da escada
e foi para o andar de cima. Aqui você tem uma história inteira, uma narrativa inteira subentendida, né? Você tem aqui que está subentendido o quê? Que o personagem sofreu um acidente e, em decorrência desse acidente, veio a óbito. Só que está dito, está sugerido isso, não está necessariamente expresso. Então, aqui você teve o exemplo da narratividade, né? A história deve permitir ao leitor que veja uma narrativa, uma sequência inteira narrativa e não uma descrição. Está narrado um evento com o personagem. A próxima característica que nós vamos ver essas características num texto, certo? Então, nós vamos ver aqui um exemplo nesse texto. Vamos ver estas características neste texto que nós vamos ler para vocês. Olha, em uma pequena vila do século XV, Maria, uma jovem camponesa, enfrentava desafios diários. Do plantio à colheita, sua vida era uma história de perseverança e mudança. Enquanto os anos passavam, Maria não apenas testemunhava, mas também experimentava as transformações ao seu redor. A cada desafio, ela descobria sua própria força e capacidade de adaptação. Assim como Maria, nós também podemos aprender que as mudanças moldam quem somos, transformando nossas vidas em histórias únicas e significativas. Aqui você teve, então, o exemplo de um mini conto e nós vamos agora, então, observar as características da narratividade, por exemplo. Então, esse texto aí, ele vai apresentar a narrativa, a história clara e bem em sequência, né, contando a história da Maria, que é a personagem. Quem era Maria? Uma jovem camponesa, não é? E suas experiências. Onde? O espaço, né? Porque já que é uma narrativa, tem os elementos da narrativa. O espaço em que o personagem Maria, né, vive as ações, a trama na história, é a pequena vila no século XV. Então, a narratividade está presente aí na maneira como esses eventos estão relatados, estão organizados, criando essa história coesa e envolvente. O outro aspecto, não é, característico do miniconto que nós vamos ver é a concisão. O que você observa aí? Você observa que esse texto é conciso, não é? Por quê? Porque apresenta a história da Maria em poucas frases. Olha, a extensão do miniconto é pequena. Então, em pequenas frases, aí você vê a transmissão das informações essenciais sobre a vida, sobre as experiências da Maria na vila no século XV. Então, sem se estender muito, sem detalhes de necessário, porque o que é necessário, não é? É a narração, a narratividade. A interpretação vai ficar por conta do leitor. Então, você viu esses detalhes aí. Outras características que nós vamos ver aqui, nesse exemplo do miniconto, exatamente a abertura. A abertura vai consistir aí na introdução do texto, né? Ao mencionar o quê? Em uma pequena vila do século XV. Então, aí já se estabeleceu o cenário e o contexto temporal da história da Maria, né? O contexto temporal se refere ao século XV. Certo? Então, isso aí proporciona a abertura, está convidando o leitor para se envolver na narrativa, né? Porque já citou a personagem, já disse onde vai acontecer a história, certo? Então, aí você tem essa característica da abertura, esse convite ao leitor para apreciar o miniconto. A outra característica presente neste exemplo, neste miniconto, é a exatidão. Então, mesmo não fornecendo detalhes aí, porque a proposta é de narrar e não de descrever, então mesmo não fornecendo detalhes específicos sobre as experiências da Maria, né? O texto, ele é preciso, ele é exato ao transmitir a ideia de que a Maria enfrentava esses desafios diários aí, aprendendo com essas transformações que estavam ocorrendo ao seu redor,
né? E ela vai descobrindo, então, a sua própria força e essa capacidade de adaptação, né, a esse meio, a essas experiências. Então, essa precisão, né, dessas experiências, da narração da experiência da Maria, ajuda a transmitir a mensagem central, a ideia central sobre a importância das mudanças na nossa vida, conforme está escrito aí. Muito bem. Agora nós vamos, então, observar outras características, como, por exemplo, o efeito. Em que consiste o efeito? O efeito no miniconto diz respeito a que o miniconto ele deve conseguir provocar algo no leitor. Que tipo de sentimento ele deve provocar no leitor? Por exemplo, o sentimento de medo, de compaixão, de reflexão. E como exemplo desse efeito, nós vamos ver este exemplo. TV no quarto e os pais na sala assistindo a um documentário sobre os dramas da adolescência. Então aí você tem o exemplo do efeito, que é exatamente a emoção, né, que o miniconto deve provocar. Então, que efeito é esse? É o mesmo efeito que um conto com uma extensão mais longa deve provocar, né? Um sentimento que pode ser de compaixão, de reflexão, de medo, de tristeza, de alegria. Seguindo, então, nós vamos ver outra característica, diz respeito à abertura. Então, a abertura, né, se relaciona ao fato do texto exigir que o leitor ele vá preenchendo as lacunas, os espaços em branco da história com suas experiências, certo? Então, a abertura, já que é uma característica do mini-conto, que ele tem uma narrativa inteira, subentendida e ações, não é? Que vão depender da compreensão do leitor, é exatamente o leitor que vai preencher essas lacunas, essa interpretação, ela fica subentendida. É você que vai preencher esses espaços em branco, essas lacunas deixadas. Por quê? Porque ele é conciso, é uma história concisa, é uma narrativa inteira, mas que prima pela concisão ali, né, pela escolha das palavras, transmitindo só a ideia central, a ideia principal, e que fica ali aberto, né, para o leitor compreender, preencher esses outros aspectos, o que poderia ter acontecido com o personagem, né? O desenrolar de outras ações. Então, na abertura, o texto vai exigir isso. Você, leitor, é que vai preencher, fica subentendida a interpretação. Então, você, para compreender o mini-conto, aquela história inteira que está ali, não é? Mas está subentendida, né? Só a ideia principal está ali, você que vai preencher a compreensão, ela é atribuída a você, você que vai com as suas experiências, com a sua reflexão, entender essa história, está subentendido ali, certo? Um exemplo, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Isso aqui é o exemplo de um mini-conto, onde eu tenho aí a abertura. Consiste nesse princípio aí, de que você vai preencher, você vai complementar a compreensão, o entendimento do que foi que aconteceu entre essa afirmação de uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. O que foi que aconteceu nesse meio tempo, né? Esse personagem, ele tinha toda uma história de vida que tem um início, que tem um meio e que tem um fim. O fim está subentendido aí pelo tiro que veio por trás. Acabou, né? Se veio um tiro por trás, acabou. E o personagem tinha toda uma vida pela frente que poderia acontecer mais adiante, certo? Então, aqui você teve um exemplo da abertura. Vamos agora entender outros aspectos, né, constitutivo dessa estrutura do mini-conto. Sempre lembrando que o mini-conto e o microconto são sinônimos, são semelhantes, trazem a ideia semelhante, né? Trazem a ideia de que é um conto, uma história inteira, mas
escrita ali de modo tão conciso, né, que cabe em poucas palavras, num parágrafo, por exemplo. Agora, também você se lembra que o nanoconto, como o próprio nome, a nomenclatura diz, né? Nano é bem menor, traz a ideia de muito pequeno. Então, o nanoconto, com certeza, vai ser bem menor que o miniconto e microconto. Microconto e miniconto são sinônimos, né? Todos podem ter basicamente a mesma extensão. Qual é a extensão? Curta, pequena. Já o nanoconto, pela própria nomenclatura, traz o sentido de que é um conto curtíssimo. Cabe onde? Por exemplo, numa frase. Então, aí nós temos um microconto, não é? Numa única expressão, numa única frase. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Certo? Muito bem. Então, a exatidão, ela vai ter como característica exatamente o fato de o autor do miniconto, ter de ser muito claro, muito preciso. A escolha das palavras são precisas. Por quê? Porque o autor, ele precisa criar o efeito desejado. A produção de sentido, né, tem de ser realizada através de palavras escolhidas, de palavras precisas. Então, a escolha é minuciosa, a escolha de cada palavra, de cada vocábulo de um mini conto, ou de um microconto, ou ainda de um nanoconto, é precisa, né? E a posição dessas palavras no texto são fundamentais. Para quê? Para que tenha a produção de sentido desejada pelo autor, né? É claro que quando o autor escreve uma história, uma narrativa como um mini-conto, ele planeja uma determinada produção de sentido. Quando o texto sai do autor e chega no leitor, ele permite N interpretações, N produções de sentido, certo? Vamos ver, então, o exemplo de um mini conto com essa característica da exatidão, certo? Então, nós temos aí, a aventura nasceu. Gente, aqui você tem o exemplo perfeito de um nanoconto. Olha aí, a aventura nasceu. A escolha das palavras aí foi clara, foi precisa para produzir o sentido desejado pelo autor. Então, compreendendo que o nanoconto, o miniconto e o microconto são gêneros textuais da modernidade, né? Desse momento que nós vivemos da sociedade. E, por ser gêneros textuais novos, ainda não está bem claro, ainda não está bem definido, né, a sua conceituação, a sua definição, ainda não há um consenso acerca da definição. Mas é claro que pela constituição das palavras, né, nós podemos observar que mini e micro trazem as ideias semelhantes de pequeno. E nano, né, traz ainda a ideia de menor ainda, portanto, já dá para a gente compreender do que se trata essas narrativas, não é? Em que consiste a fábula? A fábula é uma composição narrativa, é um texto narrativo, é um gênero textual narrativo em que os personagens desse gênero textual são animais. Isso você já vai ter que entender para diferenciar de outros tipos, né, de narrativa, de outros gêneros textuais narrativos. Então, na fábula, a fábula é especial. Por quê? Os personagens da fábula são animais. Qual é o propósito de ter personagens animais nesse tipo textual, nesse gênero textual? É porque eles vão apresentar características humanas. São animais, mas eles têm características humanas. Principalmente a fala. Tem outras características? Sim. Sentimentos, ações, né? Mas principalmente a fala. Então, a fábula, ela tem essa natureza, esse caráter educativo. Preste muita atenção a isso. A fábula é um gênero textual utilizado há muitos anos, desde a Grécia Antiga,
né, nós temos esse gênero textual. E ele se presta exatamente para isso, para essa natureza, ele tem essa intencionalidade, que é o caráter educativo, ele traz um ensinamento, uma lição, certo? No final do texto, ele traz esse ensinamento, essa reflexão para a vida, certo? Então, fazendo analogia, traçando um paralelo, analogia, com o cotidiano, com a nossa vida no dia a dia. Então, a mensagem, né, essa lição, essa mensagem que a fábula traz no seu bojo, no seu texto, a mensagem é de caráter educativo. É uma mensagem educativa. E ela é chamada de quê? Moral da história, certo? Então, a moral da história é esta mensagem que esse gênero textual fábula traz. Inventado há muito tempo, certo? O que mais que nós precisamos entender sobre a fábula? Que ela é uma narrativa curta. Veja, ela não é extensa como romance, por exemplo, como uma novela. Então, a fábula, ela tem uma extensão curta. Ela é uma narrativa curta, é um gênero textual curto, de extensão curta, e é escrita em prosa, não é em verso. Assim como o miniconto, o microconto e o nanoconto também são escritos em prosa. Lembre-se que é texto narrativo, né? Então, o gênero textual narrativo, ele geralmente é escrito em prosa. A fábula é exemplo disso, o miniconto, o microconto e o nanoconto também. Então, a fábula é gênero textual que se encaixa nos tipos de texto narrativos, você já sabe disso. Aqueles que vão narrar, que vão contar. Né? Contar o quê? Contar um fato, um evento, uma história. No caso da fábula, como tem essa natureza educativa, né? Traz um ensinamento, traz ali valores, né? Traz ali momentos para reflexão na vida, para educar o ser humano. Então, a fábula, ela vai apresentar os elementos estruturais da narração. Quais são esses elementos estruturais da narração? Elementos que estruturam uma narrativa, seja um romance, seja um conto, não é? Seja uma fábula. Então, esses elementos são os personagens, não é? O narrador, que é aquele que conta a história, né? No caso, nós temos também o tempo, temos também o espaço e o enredo em si, a trama, a história em si, o conflito. Então, apresenta a fábula, ela vai apresentar todos os elementos de uma estrutura narrativa, de um gênero textual narrativo. Agora, o que nós vamos prestar atenção? Na extensão, que é curta, né? Diferente de um romance, que tem todos esses elementos, mas tem, né, uma extensão longa. A novela também tem muitos personagens. Então, aqui, além de nós termos uma narrativa curta, nós também não temos muitos personagens. Traz personagens? Traz, mas não tantos, tá? No miniconto, no microconto e no nanoconto, também poucos personagens. Pode ser um personagem? Pode. Mas você vai notar o tempo, o espaço e o enredo em si, né? O assunto que está tratando ali a trama. Vamos agora aprender sobre as características desse gênero textual fábula que você já sabe, né? Qual é a natureza da fábula? Para que ela serve? Ela serve para nos educar, certo? Temos aí um grande fabulista brasileiro, mas nós temos um grande expoente em termos mundiais, que é Esopo. Vamos conhecer algumas fábulas dele depois. Olha aqui. Então, as características da fábula. O que nós temos como característica da fábula? Nós temos aí que ela vai apresentar a narrativa em prosa, você já sabe, não é em verso, é em prosa, não é? Ela é curta, de curta duração, certo? Ela apresenta personagens, esses personagens têm uma característica, eles são animais, não são seres humanos. São animais. E algumas fábulas também apresentam elementos da natureza, outros elementos que não animais, tá? Mas normalmente os personagens são animais. E esses animais, eles apresentam as características, os comportamentos humanos, especialmente a fala. Esses personagens, eles agem como se fossem pessoas, como se fossem seres humanos, né? Com os vícios, com as virtudes dos seres humanos, certo? Então, eles agem assim.
através do comportamento dos animais, desses personagens, né, representam virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos. Por quê? Porque eles têm essas características do comportamento humano. Então, quando eles agem na história, eles estão exatamente agindo, né, e expressando todas as qualidades, os defeitos, né, essas ações, esses comportamentos que o ser humano tem. Então, a fábula, com esse objetivo de educar, ela traz exatamente essas lições. Você vê a história, você conta a história e você vê que personagens estão agindo, né, de maneira imoral, de maneira amoral, de maneira inadequada, né, como o ser humano deve viver em sociedade e se comportar. Aí você vai vendo para exatamente não agir daquela forma. Muito bem. Personagens que representam o comportamento humano de forma coletiva e não de maneira individual. Esse detalhe é importantíssimo, né? Esses personagens, eles agem como seres humanos, né? Com seus defeitos, suas qualidades, só que é um agir como numa sociedade, de forma coletiva, não necessariamente só como se fosse um único ser humano, certo? Mas é para mostrar o comportamento, as atitudes do ser humano em sociedade, de toda uma coletividade, certo? E no final da narrativa vai trazer essa lição de moral, né? No final da história, no final da narrativa, você sempre terá a lição de moral, a moral da história, ou seja, qual é a lição que eu devo aprender, que eu devo aplicar na minha vida cotidiana em sociedade. Vamos ler agora uma fábula para você verificar essas características e para você verificar a moral da história. Vamos lá. Eu leio daqui e você lê de lá, certo? A Coruja e a Águia. Essa é do nosso grande fabulista brasileiro, Monteiro Lobato. Vamos ler juntos. Coruja e Águia. Depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a Coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhos uma da outra. Perfeitamente, respondeu a Águia. Também eu não quero outra coisa. Nesse caso, combinamos isto. De agora em diante, não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem, mas como posso distinguir os teus filhotes? Coisa fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhotes de nenhuma outra ave, já sabes, são os meus. Muito bem. Seguindo, está feito, concluiu a águia. Dias depois, andando à caça, a águia encontrou um ninho com 3 monstrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja, e comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente o desastre e foi ajustar contas com a rainha das aves. Quê? Disse esta admirada. Eram teus aqueles monstrenguinhos? Pois olha, não me pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Lá diz o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. Olha que fábula maravilhosa, né? Então você tem aí os personagens, só para indicar já os elementos constitutivos da narrativa, você tem os personagens. Quem são os personagens? A águia e quem mais? A coruja. Nós temos os espaços, né? E nós temos o enredo em si. Elas brigavam porque a águia comia os filhos da coruja. Então fizeram um trato, um acordo, uma aliança, né? Para cessar aquela guerra, aquele conflito entre elas. E ela disse assim, aí concordaram, tá bem? Então concordaram. E aí qual era o sinal para que a águia não comesse os filhos da coruja? A coruja definiu os filhos dela como os mais lindos, borrachudos mais lindos, né? Lindos, lindos demais. Só que eram lindos, maravilhosos aos olhos desta mãe, não é? Mas não é assim a sociedade. As mães todas acham, né, que seus filhos são os mais lindos do mundo. E ninguém que diga o contrário, né? Ninguém diga o contrário. Muito bem. Só que os filhos da coruja, aos olhos da águia,
pareceram uns monstrenguinhos. E ela comeu. Quando ela encontrou, né, lá no ninho, aqueles monstrenguinhos piando sem parar. Não pode ser os filhos, né, da dona Coruja, porque ela me disse que são lindos. Esses são feios, são horríveis bichos, né, ela diz aqui. Então comeu. O ninho é o espaço, você tem ali, né? Então comeu. E aí a mãe volta triste quando encontra, né, o ninho vazio, porque os seus filhos foram comidos. E então, né, na volta do diálogo, né, ela diz, não, seus filhos, você descreveu os que eu comi, não eram monstrengos, né? E o final da história diz o seguinte, ó, aqui, né, para retrato de filho, ninguém acredita em pintor pai, né? Ninguém acredita no que o pai ou a mãe diz do seu filho, né? Para retratá-lo, mostrar sua beleza, isso, aquilo, até seus valores, né? Porque lá diz o ditado, quem o feio ama, bonito lhe parece. Aqui tem uma lição, né? Tem uma verdade que a gente precisa ver, precisa entender. Sem contar que a história em si, né, já é bem bonita e já traz outras lições para nós. Muito bem. Então, aqui finalizamos a nossa aula. Esperamos que você tenha gostado, tenha entendido sobre os dois assuntos que trouxemos. Trouxemos 2 tipos de gêneros textuais, né? No primeiro momento, trabalhei com vocês as noções, o conceito de mini-conto, microconto e nanoconto, e já expliquei para vocês que não existe ainda o consenso em relação a essa definição da extensão deles, né? Por quê? Porque são gêneros textuais novos, né? E quando a gente fala, né, dos elementos que tem no mini-conto, no microconto e no nanoconto, como a brevidade, por exemplo, o fato dele ser breve, nos remete a quê? Nos remete a essa vida moderna, a essa velocidade da modernidade, da vida moderna, que também se traduz nas nossas ações, né, nas nossas ações sociais, nas nossas produções culturais, tudo está se traduzindo nessa brevidade, né, nessa velocidade. Então, esse é um gênero textual novo que traz, né, se relaciona a isso. E também a tendência cada vez maior, né, de nos focarmos nos gêneros textuais, do virtual, do mundo virtual, da mídia, né? Tudo nos remete essa narratividade, essa brevidade, essa concisão, certo? Você entendeu? Entendeu também que mini-conto, microconto e nanoconto, né, são contos curtíssimos, de duração menor que o conto, com poucos personagens, um só conflito, mas que tem os outros elementos, né? Tem o tempo, tem o espaço, mas, sobretudo, tem algumas lacunas que você deve preencher para poder entender. E, nesse outro momento, falamos da fábula, que traz, né, também os elementos, é um gênero textual narrativo e que traz os elementos do gênero textual, todos eles. Aqui finalizamos. Até a próxima.